Pronto. Boa tarde, então. Meu nome é Marília Lazarotto, meu orientador é o professor doutor Carlos Frederico Seconlanes, e o nosso trabalho é uma revisão bibliográfica sobre os RNAs mensageiros como potenciais indicadores da qualidade de gametas em peixes. Durante a nossa apresentação, nós abordaremos a introdução e o objetivo, o acúmulo dos RNAs nos espermatozoides, os RNAs mensageiros como indicadores da qualidade do sêmen, o acúmulo de RNAs nos ovócitos, os transcritos maternos como indicadores da qualidade de ovócitos e embriões, e os recentes estudos transcriptômicos com os nossos peixes nativos brasileiros. E, por fim, então, falaremos das nossas considerações finais. É sabido que há uma alta variedade aí, né, altamente variável, a qualidade dos gametas de animais em cativeiro comparado com animais selvagens. E isso acaba sendo, então, um entrave na expansão da aquicultura, porque nós precisamos, né, dessa criação desses animais em cativeiro para poder, então, ter um controle da reprodução e ter uma homogeneidade dos lotes. O que pode, então, afetar essa qualidade pode estar aí relacionado às condições de cultivo, né, o estresse com o manejo dos reprodutores, os fatores ambientais, como temperatura, precipitação. A gente sabe que na natureza eles já têm esse amparo, né, específico para cada espécie, e a gente precisa, então, adaptar esses fatores ambientais durante a criação em cativeiro. E outros parâmetros aí poderiam ser genéticos e fisiológicos. Em razão disso, então, os pesquisadores buscam metodologias eficazes que nos mostrem, então, a qualidade viável, né, de um ovócito e de uma célula reprodutiva masculina, o espermatozoide. Só que quando a gente fala, né, em metodologias para se descobrir isso, a gente pensa rapidamente assim, em análises mais clássicas, né? Nos machos, por exemplo, na avaliação da motilidade, que seria o batimento do flagelo, a gente sabe que animais de desova externa, o sêmen ele só é ativado quando ele entra em contato com a água e ele tem um tempo X ali, né, para permanecer ativo. Outra metodologia poderia ser a concentração celular, como demonstra aqui nessa figurinha de Neubauer. Então, nós coletaríamos uma amostra de sêmen e ali se quantificaria o número de células, né, de espermatozoides presentes nessa amostra. Outra metodologia poderia ser, então, a morfologia dos espermatozoides. Aqui, nessa segunda figura, a gente consegue verificar, então, essas células reprodutivas masculinas com deformidades no flagelo, o que acaba inviabilizando, então, a fertilização dessas células no ovócito. Já nas análises clássicas nas fêmeas, a gente pensa em estimativas de fertilização, de eclosão e de larvas normais. Mas para isso tudo, né, nós teríamos que ter lá reprodutores, e aí a partir da desova desses reprodutores, nós quantificar quantos foram fertilizados, quantos sofreram eclosão e quantas larvas viáveis surgiram a partir disso. Então, pensa no gasto que teria com os reprodutores e com todo esse tempo, né, que nós teríamos para, então, conseguir saber as larvas viáveis. Outra metodologia poderia ser a quantificação do número total de ovócitos, assim como na concentração celular, né? A gente quantificaria ali, numa amostra de desova, quantos ovócitos há. Também poderia ser através do tamanho dos ovócitos. A gente sabe que quanto maior for o ovócito, maior será a concentração de vitelo dentro desse ovócito. E o vitelo, ele acaba sendo aí importantíssimo para a nutrição das larvas nos primeiros dias de vida. Aqui nessa primeira figurinha, a gente mostra também uma metodologia utilizada. Aqui são ovócitos, né? E aí demonstra, então, essa vesícula germinativa, que seria o núcleo. Quando ele está mais próximo à periferia desse ovócito, significa que ele está, então, maduro. Já nessa segunda figurinha, aqui a gente tem 3 células, né, reprodutivas femininas, e a gente consegue ver que nessas 2 células aqui tem um espaço. Esse espaço se chama espaço perivitelínico. E isso indica que estas células, então, são viáveis. Já nessa outra aqui debaixo, ó, não possui espaço perivitelínico, o que acaba, então, sendo descartada.
E aí, então, surgiram, né, as novas plataformas de sequenciamento, que conseguiram sequenciar o genoma de muitas espécies. E aí, o aumento dessas informações genéticas surgiram a partir dessas novas plataformas. Já puxando aí para a aquicultura, né, os autores, eles conseguiram, então, sequenciar o genoma de aproximadamente 80 espécies importantes na aquicultura, como a tilápia, o robalo, o linguado, a truta, o salmão. E através desses estudos de sequenciamento é que se permitiu, então, estudar esses estudos transcriptômicos, né? Mas o que seriam os estudos transcriptômicos? Os estudos transcriptômicos, o transcriptoma, na verdade, é um conjunto de transcritos, ou seja, um conjunto de RNAs. E esses estudos transcriptômicos, a gente estudaria, então, o conjunto de RNAs, por exemplo, presente em uma célula, ou em um organismo, ou em um órgão. E aí sim, né, a gente teria, então, no caso aqui, das nossas células reprodutivas masculinas e femininas. Esses métodos de sequenciamento e essas análises genéticas, embora elas sejam mais custosas comparado àquelas análises mais clássicas que a gente viu lá, né, otimiza muito mais o tempo, porque a gente consegue rapidamente ver ali, né, os genes expressos, quais são os genes expressos, e aí sim conseguir viabilizar os gametas. Não teria aquele gasto com os reprodutores lá, mantendo aqueles animais para chegar lá no final e aí a desova acabar sendo desclassificada, né? E isso tem gerado um grande impacto na aquicultura. Esses estudos transcriptômicos, eles já vêm sendo feitos com humanos e com mamíferos. Também tem um estudo com o bovino, com o touro, né? E eles estudaram, então, a fertilização do sêmen desse touro. E teve um resultado muito positivo. Só que, recentemente, esses estudos, então, estão sendo aplicados na área dos teleósteos, que são os nossos peixes. A função exata desses RNAs ainda não é totalmente conhecida, mas sabe-se que esses transcritos paternos e maternos possuem, então, uma importante função durante a fertilização, a eclosão e o desenvolvimento dos embriões. Dessa maneira, a nossa revisão ela tem por finalidade abordar, então, como que ocorre, né, o acúmulo desses transcritos durante a gametogênese e o uso desses transcritos como potenciais indicadores da qualidade de gametas em teleósteos. Devido a essas descobertas, né, essas tecnologias de sequenciamento que nos permitiram, então, ter esse conhecimento desses transcritos maternos e paternos e relacionar eles com a qualidade dos gametas, a gente precisa entender, então, como que isso funciona. E aí, é durante o processo de gametogênese que um conjunto de RNAs mensageiros são acumulados. E esse conjunto de RNA e de mRNAs mensageiros são essenciais para a fertilização e para o desenvolvimento bem-sucedido do embrião. E aí, durante esses estudos, tem algumas espécies-alvo que estão sendo utilizadas, que é o zebrafish, né, que a gente já conhece bastante, é utilizado em várias áreas, o bacalhau do Atlântico, o halibut, o robalo, a truta, a enguia do Japão, e também tem estudos recentes aí com transcritos na área dos peixes nativos brasileiros. Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. Então, como que ocorre, né? A gente sabe que o que é a gametogênese? A gametogênese é o processo da espermatogênese nos machos e da ovogênese nas fêmeas. Então, é a partir de uma célula germinativa primordial, passando por processos, né, mitóticos e meióticos, até chegar, então, às células que a gente conhece como espermatozoides. Só que durante esse processo de espermatogênese, tem uma organela que ela é muito importante, que é conhecida como corpo cromatóide. Esse corpo cromatóide, ele é formado a partir de materiais nucleolares, né? Lá no começo da espermatogênese, e aí depois sugere-se que essa organela ela acabe migrando para o citoplasma, por ser uma organela citoplasmática, e ela armazena RNAs, ou seja, ela armazena ali transcritos.
não se sabe exatamente como esses transcritos, né, vão parar dentro dessa organela, mas sabe-se que isso é muito importante porque acaba evitando, então, a degradação desses transcritos. E que alguns estudos já identificaram que mutações nesses transcritos poderiam causar, por exemplo, a infertilidade, como foi feito em um estudo com camundongos. E aí, dentro dessa organela, nós temos diferentes RNAs. Temos microRNAs, cRNAs, piRNAs, tRNAs, rRNAs, inc-RNAs e os nossos RNAs mensageiros. Então, é durante as fases iniciais aqui da espermátides que são acumulados, então, esses transcritos aqui nessas células. E o processo de tradução da proteína, ele permanece, então, até o processo final de espermiogênese. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o espermatozoide ele fosse apenas uma célula que carregaria o genoma para o ovócito, que fosse incapaz de sintetizar proteínas e RNAs. Mas, né, o RNA mensageiro presente nessas células, acreditavam-se que fosse apenas um material residual, né, resquícios do ejaculado ali, que não tivesse função alguma. Entretanto, esses estudos recentes demonstram que o contato do espermatozoide com o ovócito ali na via micrópila, ele carrega, além do genoma, RNAs, centríolos e fatores de ativação. E em razão disso, né, que os pesquisadores, então, têm buscado a expressão de genes que possam identificar a qualidade dos espermatozoides. E esses estudos começaram a surgir, né, dos paternos a partir de 2013, como demonstra aqui. E aí já tem um conjunto de genes que podem ser, sim, potenciais indicadores da qualidade desses gametas masculinos. E esses genes, eles estão relacionados com a qualidade do espermatozoide, mas eles possuem diferentes funções dentro das células. E aí nós temos espécies-alvo, como o Dânio rério, Sparus aurata e a anguila. Assim como nos machos, né? Aqui também ocorre o acúmulo de RNAs na ovogênese a partir de uma célula germinativa primordial, então, por processos mitóticos e meióticos, chegamos então no ovócito primário, onde ocorre o acúmulo de RNAs e de vitelogenina. Então, dentro do ovócito, nós teríamos DNA, RNA polimerases, histonas, fatores de transcrição e tradução, rRNAs, RNAs de transferências, microRNAs e, claro, os RNAs mensageiros. Essa figura ela é muito representativa porque aqui no eixo Y, a gente tem, então, a quantidade de RNA presente. E no eixo X, nós temos, então, ao longo do desenvolvimento embrionário. Essas setinhas pontilhadas amarelas seriam os transcritos maternos. E as setinhas pontilhadas verdes seriam os transcritos zigóticos. Então, é possível perceber que no início do desenvolvimento embrionário, os transcritos maternos estão lá em cima, ou seja, eles estão controlando as etapas iniciais do processo de desenvolvimento embrionário. E à medida que o desenvolvimento embrionário vai passando, eles começam a ser, então, degradados. E os transcritos zigóticos, que até então estavam inativos, começam lá a tomarem, né, a proporção deles lá e permanecerem lá em cima, ó. Assumir, então, né, esse desenvolvimento embrionário, enquanto aqui mais ou menos na fase de blástula, ó, do desenvolvimento embrionário, a gente consegue verificar, então, que os transcritos maternos começam a serem totalmente degradados e os zigóticos permanecem lá tomando, né, a devida proporção para continuar o desenvolvimento embrionário. E assim como nos machos, né, nós também identificamos, os pesquisadores identificaram, né, diversos genes que podem ser utilizados como potenciais indicadores, só que diferentemente lá dos machos, que as pesquisas começaram em 2013, nas fêmeas, olha só, foi a partir de 2004 que já se tem ideia. E essas espécies também nós temos aí a truta, o Gadus morrua, e assim como lá nos paternos,
eles também têm ligação com a viabilidade dos ovócitos, mas eles exercem funções diferentes dentro da célula. Outras espécies também, a gente tem aqui o robalo, a enguia do Japão e o nosso Dânio rério, que é o nosso zebrafish, né? E aí nós teríamos 34 transcritos. Existem muito mais, né? Só que geralmente os pesquisadores, eles realizam então o processo de sequenciamento, onde é identificado diversa expressão de diversos genes ao mesmo tempo, e aí depois eles separam esses genes para fazer um PCR em tempo real, que daí é um gene separadamente, sabe? Então, esses genes que a gente tem aqui, eles foram separados e foram identificados por PCR em tempo real. Então, por isso que tem 34, mas existem muitos outros. E aí, essas pesquisas, então, que surgiram, né, de sequenciamento, de análises transcriptômicas, começaram, então, elucidar o caminho para que esses estudos pudessem ser utilizados em peixes nativos brasileiros. E aí, houve o sequenciamento de espécies importantes, né, o genoma de espécies importantes, como o tambaqui, o pacu, o pirarucu, o surubim. Apesar desses estudos ainda não estarem relacionados com a qualidade dos gametas, há um estudo com o pirarucu, que é essa espécie aqui, através de uma plataforma 454 de sequenciamento, que eles fizeram, então, uma diferenciação sexual, porque essa espécie ela não possui dimorfismo sexual, ou seja, não é possível, olhando para a espécie, né, saber qual que é o macho, qual que é a fêmea. Mas esses estudos aí vêm avançando tanto, né, que a gente viu que a maioria das espécies lá eram espécies marinhas. Esses estudos com essas espécies marinhas vêm elucidando, então, o caminho para facilitar aí os estudos nas áreas dos peixes nativos brasileiros. Como se sabe, então, a biotecnologia da reprodução em peixes, ela tem sido muito boa para identificar os transcritos femininos e masculinos presentes nos gametas, e a gente pode verificar, então, ter a certeza de que eles têm alguma função ali, que eles são importantes para a fertilização, para a eclosão e para o desenvolvimento do embrião, e que, até diferentemente do que se acreditava, o espermatozoide tem sim uma função muito importante, e que esse RNA mensageiro que é encontrado nele permanece ativo até a ativação do genoma embrionário. Lembrando lá daquela tabelinha, né, da transição materno-zigótica. Então, até ali está presente. Não se sabe ainda qual que é o pool de genes, né, que nós poderíamos citar como específicos para... esses genes aqui podem ser, sim, indicadores da qualidade de sêmen ou de ovócitos, porque os estudos que estão sendo feitos com mesma espécie têm identificado a expressão de genes diferentes. Então, acaba que ainda não é possível afirmar. Mas a gente aí tem grandes perspectivas com essas plataformas de edição gênica, como o CRISPR-Cas9, né, que possam elucidar aí esses novos caminhos e abrir aí mais áreas dentro desse conhecimento. E era isso, pessoal. Muito obrigada.